Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Voltai para o Senhor, eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação. Reconciliai-vos com Deus. São apelos que vêm da palavra e que nos coloca o tom desse tempo que estamos iniciando hoje, o tempo da Quaresma, com a bênção e a imposição das cinzas. Iniciamos, portanto, hoje o tempo sagrado da Quaresma em preparação à Páscoa, o evento fundante da nossa fé. E também iniciamos com a campanha da fraternidade. É um apelo forte à conversão e a uma renovação interior. Lembrando a todos, Quaresma, na Bíblia, o número 40 tem um sentido especial. Período de preparação em vista de um grande acontecimento. Assim, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Foi a preparação para a nova humanidade. Durante 40 anos passou Israel no deserto, a caminho da terra prometida. Durante 40 dias fizeram penitência os habitantes de Nínive, a grande cidade, antes de receber o perdão de Deus. Durante 40 dias e 40 noites caminhou Elias até chegar à montanha de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés e Jesus
jejuaram no início da missão. Assim, os 40 dias da Quaresma são também um tempo especial de conversão e renovação interior em preparação da nossa Páscoa. E ao receber as cinzas, nós expressamos com humildade e com sinceridade de coração que nós desejamos nos converter e crer de verdade no Evangelho. As cinzas simbolizam o nosso nada diante do Criador. Fomos criados do pó da terra e ao pó voltaremos. Por que tanto orgulho, tanta vaidade, achar que é melhor que os outros? A cinza quer mostrar exatamente, olha o que você é, para você não se engrandecer, pisar orgulhosamente sobre os outros. O verdadeiro espírito de conversão quaresmal é aquele de quem não busca simplesmente dar uma satisfação de sua vida a outras pessoas para conseguir a sua aprovação e passar assim por um bom religioso, mas sim aquele que encontra a sua motivação no relacionamento com Deus e busca superar as suas imaturidades, suas fraquezas, sua maldade e seu pecado, para ter uma vida mais digna da vocação à santidade que é conferida a todas as pessoas com a graça batismal, e busca fazer o bem porque é capaz de ver nas outras pessoas um templo vivo do Altíssimo e servem ao próprio Deus na pessoa do irmão ou da irmã que se encontram feridos na sua dignidade. E a palavra de Deus hoje nos ajuda a aprofundar esse tema da conversão. Logo na primeira leitura tem um convite à conversão. Voltai para mim de todo o coração, com tudo aquilo que a gente é. A terra de Israel fora invadida pelos gafanhotos. O profeta Joel entendeu que não era castigo de um Deus magoado, porque o povo se afastara do seu Deus, mas um momento de graça, chamando para o verdadeiro sentido da vida. Por isso, dirige o convite do Senhor: voltai para mim com todo o coração. Deus está sempre pronto a acolher e a perdoar. Nosso Deus está sempre na expectativa do nosso abraço, do nosso retorno. Hoje o Senhor nos dirige o mesmo apelo: voltai para mim de todo o coração. A Quaresma é esse tempo oportuno, não obstante nossas infidelidades, nossas fraquezas, nossas indecisões. Deus guiará certamente nossos passos para o encontro com Ele. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, deixe-se conduzir pelo Senhor nesse deserto quaresmal. Com certeza sua vida será melhor depois dessa prova. A segunda leitura é um convite à reconciliação. Deixai-vos reconciliar com Deus. Para Paulo, o pecado é um desacordo, uma ruptura com Deus. É um desacordo, um estado de inimizade entre o homem e Deus. Essa hostilidade deve ser superada. É necessário restabelecer a harmonia, voltar às pazes com Deus.
deixai-vos reconciliar com Ele. A quaresma é uma oportunidade que nos é oferecida para rever hoje a nossa relação com Deus. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Entendamos, queridos irmãos, quando a palavra está dizendo agora, hoje, não é simplesmente o hoje, o agora de 24 horas, é uma existência. O hoje de Deus é o sempre dele, porque Deus não tem passado, não tem futuro, Ele é sempre presente, sempre é um hoje eterno. Deus, e aí que está o hoje nosso, esse é o tempo, não fica adiando para depois, é agora, é este momento que eu estou vivendo essa vida que é um dom dele mesmo. Ninguém sabe do dia de amanhã, então nós precisamos rever, viver a vida com intensidade. Então no Evangelho, Jesus lembra 3 práticas da religiosidade judaica, cuja prática é recomendada na quaresma, que nós falamos de exercícios quaresmais. No final da celebração, nós vamos entregar para a comunidade uma dinâmica que a gente pode fazer 40 exercícios espirituais durante essa quaresma. Uma dinâmica que você vai cada dia rapar lá um dia e ver qual é a mensagem, qual que vai fazer naquele dia. No final nós falamos disso. Então, a oração, essa prática, esse exercício quaresmal, a oração para com Deus, incrementar essa relação com Deus. A esmola nos lembra que nós devemos fortalecer a fraternidade, a relação com o outro, com o próximo. O jejum diz a relação que eu estabeleço comigo mesmo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me ter em mãos. Quem sou eu? Com as minhas forças, com as minhas potencialidades, com as forças de vida, mas as forças de morte também. Eu com minhas tendências, minhas inclinações, com os meus desejos, às vezes egoístas. E se eu deixo extravasar certos apetites instintivos, acabo eu destruindo vida. Eu tenho que me conter, e o jejum ajuda a me conter, a ser eu. Então a relação comigo mesmo são os 3 caminhos apontados por Jesus e pela igreja que nos ajudam a viver a quaresma. A esmola deve ser em segredo e não uma ocasião para se exibir e para ser elogiado publicamente. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Está aí muito bem recomendado. Hoje, mais do que esmola, nós falamos a palavra solidariedade, partilha, atenção aos necessitados, que está incluído na palavra esmola. O sentido é esse. E a oração não deve ser uma repetição monótona de formas, como papagaio, nem mesmo a lista de petições. Deve ser um diálogo com Deus, para entender e aceitar o seu projeto. Oração é diálogo. E diálogo pressupõe que alguém fala, que alguém escuta, e abertura de ambas partes. Então, a oração é enquanto encontro de pessoas, fazer essa convivência com Deus. Então esse sentido de diálogo com Deus, para entender e aceitar o seu projeto. Então essa oração é a escuta, ela é a abertura do coração para nos dispor a acolher. Por isso que pressupõe o silêncio, o silêncio do coração.
Nós estamos numa sociedade muito barulhenta, muitos ruídos, pessoas, e exatamente no silêncio que está o segredo da nossa humanidade profunda. É do silêncio que a gente extrai o potencial que somos, e às vezes o barulho pode ser uma fuga de nós mesmos. Enquanto eu estou barulhado, falando tudo, eu estou escondendo de mim mesmo, e o silêncio me ajuda a deparar comigo, e quando eu deparo comigo, eu cresço, eu avanço, eu me transformo, eu mudo, porque eu tenho contato comigo, com a verdade, e a verdade liberta. Então esse tempo que requer os planos, diz por acolher os planos de Deus em nós, requer tempo e ambientes adequados. Por isso que nesse tempo muita gente faz retiro, reza um pouco mais, mesmo no seu trabalho, na sua casa, você deveria dedicar um tempo a mais de oração. Às vezes a gente fica contente com aquela oração assim tão rápida, faz um Pai, Ave Maria, um Pai Nosso, e acha que está aqui. Não, a oração não é só isso não. É diálogo, é como você vai encontrar com uma pessoa amada, com uma pessoa querida. Você perde até o tempo, né? A noção de tempo. Conversa entre amigos, a conversa entre namorados, por exemplo, perde até a noção do tempo, nem olha em relógio. Não é isso? Então, com Deus não poderia ser assim também, não? Entreter-se com Ele. Então, é essa relação que eu estou falando com relação à oração. Crescer nessa dinâmica. O jejum pregado por Jesus afasta-se do jejum dos fariseus e alinha-se mais com o jejum dos profetas. Não é expressão de luto e de dor, mas sim expressão de alegria pela presença do reino de Deus no mundo. É interessante notar que o Novo Testamento fala pouco de jejum. São Paulo não o menciona. Jesus fala disso em apenas 2 ocasiões. Uma para justificar seus discípulos que não jejuavam, que não jejuam. A outra no episódio de hoje, quando diz o espírito do verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum. Então, jejuar, queridos irmãos, é dar espaço para outras fomes. É isso aí. Jejuar é dar espaço para outras fomes. E o jejum da palavra para aprender a escutar, o jejum dos pensamentos para viver no presente, jejum na utilização dos meios de comunicação para poder assim assimilar tanta informação, jejum na comida, na roupa, na bebida, nos bens supérfluos, para ser capaz de agradecer tanta diversidade de dons, jejum de ressentimentos, tristezas, medos e outros sentimentos negativos, para que a vida possa fluir com mais liberdade. Então é esse jejum que nos faz crescer, ser mais gente, mais humanos. Por isso que o jejum está muito ligado com o amor. Não basta só ficar aquela parte difícil de sofrimento, mas o jejum traz vida. Então corresponde a cada pessoa encontrar a sua sese, ou seja, encontrar a maneira de ir esvaziando-se, despojando-se para deixar espaço aos outros e ao grande outro da nossa vida que é Deus, e chegar a viver em estado de união. Então, sem essa ascese quer dizer exercício espiritual. Sem esse exercício espiritual, há saturação, banalização e exigências que nos levam ao endurecimento do coração. Disso brota uma relação muito íntima que atrofia
entre a atrofia do transcendente e a atrofia da solidariedade. Então, é urgente fomentar uma cultura da austeridade, da comunhão, da partilha, se não queremos nos desumanizar, nem desumanizar o planeta. Então a ascese nos capacita para a solidariedade, o ordenamento dos nossos desejos nos permite escutar os desejos dos outros. A ascese nos dá liberdade para sermos independentes das coisas e vivermos como essencial. Não se trata de privar-se de desfrutar, senão de evitar que o desfrutar se converta numa obsessão e numa dependência. Cada um de nós poderá notar assim: a quem estou apegado? O que está me escravizando? O que está me deixando, me apequenando, me deixando pequeno, me deixando assim, às vezes até medíocre em determinadas reivindicações que eu faço? Porque é a importância da gente parar. Silêncio, ascese, jejum. Isso tudo nos ajuda. É exercício espiritual. E a igreja no Brasil nos aponta todos os anos, nesse tempo quaresmal, um ponto de fraternidade, um aspecto da fraternidade que merece uma especial atenção. A campanha da fraternidade é um instrumento para desenvolver o espírito quaresmal de conversão e renovação interior a partir da realização da ação comunitária, que para os católicos é a verdadeira penitência que Deus quer em preparação da Páscoa. Este é o jejum, esta é a penitência que Deus quer, que a gente seja mais livre. A campanha da fraternidade ajuda na tarefa de colocar em prática a caridade e ajuda ao próximo. É um modo criativo de concretizar o exercício pastoral de conjunto, visando a transformação das injustiças sociais. Desta forma, a campanha da fraternidade é a maneira que a igreja no Brasil celebra a Quaresma em preparação à Páscoa. Ela dá ao tempo quaresmal uma dimensão histórica, humana, encarnada e principalmente comprometida com as questões específicas do nosso povo, como atividade essencial ligada à Páscoa do Senhor. Fraternidade e juventude têm tudo a ver uma com a outra. Fraternidade e juventude, querido jovem, assuma isso que está sendo proposto pela igreja. A igreja os vê assim, com muita esperança, como aquele continuador, como aquele missionário, aquele que vai alcançar outros jovens. A gente sabe que um jovem missionário, como diz o Papa Bento, naquela carta que dirigiu todos os jovens do mundo, ele convoca exatamente nesse sentido, que o jovem possa alcançar outros jovens e atrás ser missionário. Então, fraternidade e juventude é o tema da campanha da Quaresma de 2013. O lema é inspirado pelo profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Vamos repetir comigo? Eis-me aqui, envia-me. Essa ressonância nos faz lembrar, como eu dizia hoje ao meio-dia, na hora da graça, isso nos faz lembrar de Nossa Senhora. Eis-me aqui, a servidora do Senhor. Foi a primeira discípula missionária. Que nós possamos nos inspirar nela também para essa acolhida da temática. Juventude tem como objetivo ter mais um elemento além da Jornada Mundial da Juventude para fortalecer o desejo de evangelização dos jovens. Uma das metas principais da campanha da fraternidade deste ano é olhar a realidade do jovem, compreender a riqueza de suas diversidades, potencialidades e propostas,
como também os desafios que provocam atitudes e auxílios aos jovens e aos adultos. E o objetivo geral da campanha da fraternidade é acolher os jovens no contexto de mudança de época, propiciando caminhos para o seu protagonismo no segmento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna, fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz. Dentro do sentido da palavra acolher está o valorizar, o respeitar o jovem que vive nessa situação de mudança de época, e isso não pode ser esquecido. Os jovens são muito pressionados e muitos jovens entram no esquema e que deveria ser diferente. O espírito de jovem é sempre ser renovado. É como o Espírito Santo renova a face da terra, renova as estruturas, a começar da gente mesmo. E os objetivos específicos: proporcionar aos jovens um encontro pessoal com Jesus, a fim de contribuir para a sua vocação de discípulo missionário e para a elaboração do seu projeto pessoal de vida. Querido jovem aqui presente, faça um pequeno projeto espiritual nessa quaresma, um projeto de vida, de modo que inclua nesse projeto momentos de meditação da palavra, leitura espiritual de livros afins. Dê aquele tempo de silêncio em sua vida. Faça todo o esforço de você estar com Jesus um tempo a mais, como você sempre está com seus amigos nas redes sociais. Quanto tempo você fica diante? Quanto tempo com seus amizades? Por que não dedicar também, isso tudo é positivo, evidente, esse tempo com Deus? Dedique um pouco mais. Esse encontro possibilitar aos jovens uma participação ativa na comunidade eclesial, que lhes seja apoio e sustento em sua caminhada, para que eles possam contribuir com seus dons e talentos. Sensibilizar os jovens a serem agentes transformadores da sociedade, protagonistas da civilização do amor e do bem comum. E é claro, nós vamos ter muitas oportunidades de refletir. Por exemplo, no dia 21 agora de fevereiro, numa quinta-feira, às 20 horas, na reunião do grupão e do ECC, vai estar sendo aprofundada essa temática: fraternidade e juventude, com o lema, e com os casais, mas com os jovens. Convidá-los, os adolescentes, a participar também desse dia. E vai ser com o Padre Arley. Ele vai estar aqui dando essa contribuição durante esse momento. Dia 21, uma quinta-feira. Pense nisso para você aprofundar e receber. Da agora em diante, nós vamos ter nesse instante a bênção das cinzas. E receber as cinzas não deve ser apenas um pedido de bênção, mas o compromisso de quem de fato deseja viver a quaresma, no espírito de renovação interior que a Igreja nos propõe através da oração, do jejum, penitência, da esmola, caridade, e dar espaços aos jovens para que assumam seu papel específico na caminhada na comunidade eclesial e no exercício do protagonismo que dele se espera nas comunidades e na luta por uma sociedade que proporcione vida a todos. Vamos parar um instante e vamos pensar nessas palavras e qual vai ser a sua postura nesta quaresma. O que você pretende fazer para melhorar um pouco mais a sua vida espiritual?